O vídeo de hoje é uma comparação do poder de compra entre Brasil e Portugal. Meu nome é Thiago Stephens, eu moro lá em Portugal há 5 anos junto com a minha esposa e minha filhinha. Nesse momento eu estou de férias aqui no Brasil. E para poder saber quem tem o maior poder de compra, eu separei alguns itens do dia a dia. Alguns são necessidades essenciais e outros nem tanto. Mas tenho certeza que já dá para ter uma boa noção aí de comparação. Os itens que nós vamos comparar são cesta básica de supermercado, combustível, carros, Big Mac, iPhone 16 Pro Max e aluguel de imóveis. Lembrando, né, meus amigos, que quem ganha em euro gasta em euro e quem ganha em real gasta-se em real. Por isso que não se pode converter os valores. A partir disso, nós vamos pegar o salário mínimo de Brasil e Portugal para saber o peso de cada item dentro do seu respectivo salário mínimo. E o primeiro item que nós vamos comparar é o supermercado, e começa lá em Portugal. Eu tô aqui em frente ao supermercado Pingo Doce, que é um dos mais populares aqui de Portugal, para poder montar uma cesta básica. E o que entra nessa lista é arroz 1 kg, 1,25, feijão 1 kg, 1,98, farinha de trigo 1 kg, 69 cêntimos, açúcar 1 kg, 1,9, sal 1 kg, 1 euro, óleo de cozinha 1 litro, 1,29, macarrão 500 gramas, 75 cêntimos. Café em pó 250 gramas, 2,25. Leite 1 litro, 82 cêntimos. Extrato de tomate 500 gramas, 1,09. Bolacha Maria 800 gramas, 1,69. Peito de frango 1 kg, 6,58. Banana 1 kg, 1,25. Pasta de dente 89 cêntimos. Sabonete 90 cêntimos. Papel higiênico 12 rolos, 2,39. Água 5 litros, 70 cêntimos. Detergente 1 litro, 89 cêntimos. Coca-Cola 2 litros, 2,62. Cerveja latão, 79 cêntimos. Pão 100 gramas, 22 cêntimos. Queijo 200 gramas, 1,84. Fiambre 250 gramas, 1,59. Barra de chocolate, 1,19. De prêmio, nós vamos considerar também dois tipos de carne. Maminha, 1 kg, 12,99 e a picanha, 1 kg, 12,98. Bom, meus amigos, como vocês podem ver aí na tela, eu estou acompanhando aqui no meu computador, o valor das compras que eu fiz lá em Portugal foi de 61,72 euros. Considerando o salário mínimo de Portugal no ano de 2024, né, que é 820 euros, essa compra representa 7,53% do salário mínimo português. Agora é a vez de eu mostrar para vocês a mesma compra feita aqui no Brasil e o quanto ela representa dentro do salário mínimo brasileiro. Para fazer essa mesma cesta básica aqui no Brasil, eu vim até o Desco, que é um atacado bem popular aqui da minha cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Como nós estamos num atacado, existem duas possibilidades de valores, a unidade avulsa e a partir de 3 unidades. Nós vamos pegar então a unidade avulsa. Vamos começar então com arroz de 1 kg, 5,49. Feijão 1 kg, 5,79. Farinha de trigo 1 kg, 3,59. Açúcar 1 kg, 4,19. Sal 1 kg, 1,49. Óleo de cozinha 1 litro, 8,19. Macarrão 500 gramas, 13,49. Café em pó 250 gramas, 11,90. Leite 1 litro, 4,45. Extrato de tomate 500 gramas, 2,98. Bolacha Maria 800 gramas, 8,95. Peito de frango 1 kg, 22,90. Banana 1 kg, 5,79. Pasta de dente 4,29. Sabonete 2,49. Papel higiênico 12 rolos, 11,90. Água 5 litros, 6,96. Detergente 1 litro, 4,38. Coca-Cola 2 litros, 9,95. Cerveja latão 3,79. Pão 100 gramas, 1,35. Queijo 200 gramas, 15,49. Fiambre 250 gramas, 7,95. Barra de chocolate 4,89. Para fechar com chave de ouro, uma picanha a 95,90 o quilo e maminha 47,90. Bom, então já aqui no Brasil, né, o valor total da compra foi de R$ 306,44 reais. O salário mínimo do Brasil em 2024 é de R$ 1.412 reais. Ou seja, esses R$ 306 reais com 44 centavos representa 21,7% do salário mínimo brasileiro. Comparando então o poder de compra brasileiro e português, a gente percebe que o poder de compra de Portugal é quase 3 vezes maior do que o do Brasil, meus amigos. Ah, mas nem é todo mundo que recebe o salário mínimo no Brasil. Perfeito, eu concordo com isso, mas também não é todo mundo que recebe o salário mínimo em Portugal. Mas essa é a forma correta da gente encontrar o poder de compra de cada país. Sendo muito honesto com vocês, eu tenho a vivência dos dois países, Brasil e Portugal. E na minha opinião, o cidadão popular em Portugal
tem muito mais acesso a produtos de qualidade do que o cidadão popular no Brasil. Essa foi a comparação do poder de compra nos supermercados. A gente sabe que o poder de compra não fica somente nos supermercados, né? Envolve muito mais coisas. Então é a vez da gente comparar agora o preço do combustível. Estou aqui numa bomba de combustível, como se fala aqui em Portugal, e vamos ver os valores. Estamos chegando aqui no painel, ó, e o gasóleo simples, que seria o diesel no Brasil, 1,62, o gasóleo evológico, 1,67, a gasolina simples, 1,73, que no Brasil seria a gasolina comum, e a gasolina evológica, 1,78. Importante destacar também que eu estou gravando esse vídeo no final do mês de outubro de 2024. Para a gente comparar os combustíveis, então, eu escolhi o posto Ipiranga, que é um dos mais conhecidos aqui da região sul do Brasil. Vamos ver então os valores. Hoje nós estamos no início de dezembro. Está aqui gasolina original, que é a gasolina comum, 5,99, gasolina aditivada 6,29 e o diesel 5,89. Bom, nós temos aqui a tabela de comparação na tela, né? E ela nos mostra o seguinte: os combustíveis em Portugal representam em média 0,20% do salário mínimo português, enquanto que os combustíveis no Brasil representam 0,42% do salário mínimo brasileiro. A gente vê também que o português ele pode abastecer uma vez a mais do que o brasileiro. É uma diferença, né, não muito significativa, mas mostra que o poder de compra do cidadão português ele é 2 vezes maior do que o do cidadão brasileiro. Agora, meus amigos, é a vez da gente comparar o poder de compra de Brasil e Portugal considerando o valor dos automóveis. Nós vamos considerar então duas categorias. Um carro mais acessível, bem popular, né? E um outro semi-popular, mais topzinho. Nesse caso, nós vamos usar a internet, né, para ser mais preciso. E os carros que nós vamos considerar são um Renault Clio 2005 e o novo Peugeot 3008 ano 2018. Vamos começar então com o Renault Clio 2005, né? Aqui no Brasil, eu notei que a média desse carro fica em torno de 13 a 15 mil reais. Eu achei no site iCarros esse modelo no valor de 14.900. E esse mesmo carro, com as mesmas características, né? Lá em Portugal, fica na média dos 3 mil euros. Eu encontrei esse no site Standard Virtual, e o valor ele foi de 2.990. Vocês estão vendo a tabela aí, meus amigos? E ela está nos dizendo o seguinte, ó. Em Portugal, esse carro representa 364% do salário mínimo e no Brasil, 1.055% do salário mínimo. Para facilitar o nosso entendimento e ficar ainda mais claro, né? Em Portugal, são precisos 4 salários mínimos para adquirir esse carro e no Brasil, são necessários 11 salários mínimos para adquirir esse mesmo carro. O cidadão popular em Portugal sofre, meus amigos, mas o brasileiro, eu vou te dizer, hein, complicado. Vamos ver agora a comparação dos Peugeots. Aqui no Brasil, eu encontrei esse Peugeot no site da OLX. Pelo que eu andei pesquisando também, a média de valor desse carro fica em 110 mil reais. Esse aqui tá 107 mil reais. Esse mesmo carro, meus amigos, lá em Portugal, com as mesmas características também, ele fica em torno de 23 mil euros. Foi a média que eu encontrei, tá? O carro que nós vamos comparar, eu encontrei no site Standard Virtual também, no valor de 22.990 euros. E o cenário aqui é o seguinte, ó, o valor do Peugeot em Portugal representa 2.803% do salário mínimo português. E no Brasil representa 7.577% do salário mínimo brasileiro. Para facilitar também, né, nós vamos olhar a quantidade de salários mínimos que são necessários para adquirir esses automóveis e em Portugal são necessários 28 salários mínimos para adquirir esse Peugeot 3008 ano 2018. No Brasil, esse mesmo carro, você vai precisar de 76 salários mínimos para adquirir esse Peugeot. E olha que interessante, tá? Nos dois carros que a gente analisou, tanto o mais acessível, né, quanto o semi-popular, o poder de compra de Portugal deu 3 vezes mais do que o poder de compra do Brasil. É muita diferença, meus amigos, infelizmente. E agora é a vez da gente comparar o Big Mac. E talvez você deve estar se perguntando, né, mas por que que ele considerou o Big Mac como um item de comparação? Se liga só. Você já ouviu falar no índice Big Mac? Conforme o site Empíricos, o índice Big Mac, criado pela revista The Economist em 1986, é uma forma lúdica e informal de medir a paridade do poder de compra entre moedas de diferentes países. Ele destaca ainda que o Big Mac é escolhido como referência por ser um produto padronizado e disponível globalmente,
oferecendo uma base de comparação consistente. Bom, estamos chegando num McDonald's aqui de Portugal. Vamos usar então esse tal do índice Big Mac. Vamos lá ver quanto que custa um Big Mac aqui em Portugal. Chegamos num totem aqui e o valor do Big Mac aqui em Portugal então fica em R$ 4,95. E um Big Mac aqui no Brasil, quanto que custa? Vamos saber agora. Cheguei aqui no McDonald's da minha cidade de Novo Hamburgo e vamos ver. O valor do Big Mac aqui então, ele tá R$ 27,90. É a hora então da gente comparar, tabela tá na tela, e o que nós podemos ver é que em Portugal o Big Mac representa 0,6% do salário mínimo português. E no Brasil representa 1,98% do salário mínimo brasileiro. Ou seja, né, meus amigos, mais uma vez mostra que o poder de compra português é 3 vezes mais forte do que o poder de compra brasileiro, considerando o Big Mac. É a hora da gente comparar agora o valor do iPhone. Novamente nós vamos usar a internet, né, até para ser muito mais justo e encontrar o valor real. Eu já estou aqui no site da Rádio Popular, que é uma loja muito conhecida em Portugal, e encontrei aqui o iPhone 16 Pro Max, 512 GB, e ele está custando R$ 1.749,99 euros. Agora vamos ver aqui no Brasil, no site da Magazine Luiza, que é uma loja bem conhecida aqui, confiável, né? O mesmo iPhone, as mesmas características, no Brasil está custando R$ 11.699,10. Tabela na tela, até rimou. O iPhone em Portugal, então, meus amigos, representa 213,41% do salário mínimo português. E no Brasil, 828,55% do salário mínimo brasileiro. Poder de compra português, nesse caso, né, ele então é 4 vezes maior do que o brasileiro. Outro dado bem legal é a gente ver a quantidade de salários mínimos que são necessários para adquirir o bem, né? Nesse caso, o iPhone. E em Portugal são necessários 2 salários mínimos, enquanto que no Brasil são necessários 8 salários mínimos brasileiros, meus amigos. O iPhone no Brasil é artigo de luxo. E o último item que nós vamos comparar então é o valor dos aluguéis. Vamos usar a internet também e vamos começar lá em Portugal. Eu vou usar o site Idealista para procurar e eu vou simular como se fosse um T1 no centro da cidade onde eu moro atualmente, que é Vila Nova de Famalicão. Vendo aqui então, eu encontrei um T1 no centro da cidade, né, por 500 euros. Para quem não sabe, um T1 é como se fosse um apartamento de 1 quarto. O anúncio ele foi inserido há pouco tempo atrás, então dá para dizer que é um valor bem realista. Já no Brasil, eu vou considerar também um apartamento de 1 quarto no centro da minha cidade natal aqui, né? Que é Novo Hamburgo. Eu acredito que Novo Hamburgo e Famalicão seja uma comparação bem justa, né, as duas cidades, considerando o centro, obviamente. Para isso, então, eu estou usando o site da imobiliária Tempo, bem conhecida aqui na região, né? Encontrei 2 T1s no centro da cidade. Vou usar então o de menor valor, que é R$ 1.100 o aluguel. Como a gente está vendo na tabela, meus amigos, em Portugal, essa renda de 500 euros representa 60% do salário mínimo português. E no Brasil, os R$ 1.100, né, de aluguel, eles representam 77,9% do salário mínimo brasileiro. Nenhum dos dois está bom, né? Nesse momento se vive uma crise imobiliária muito forte lá em Portugal. E a grande diferença que eu vejo, né, é que em Portugal é bem comum o trabalhador ele receber o salário mínimo. Ou seja, né, esse valor é bem salgado, de 500 euros, e compromete muito o custo de vida de quem mora lá. Já no Brasil, né, o salário mínimo ele é usado, bem dizer, para fins de pagamentos públicos, né? É tão baixo que a maioria das empresas nem consideram aí o pagamento, eles pagam um pouco a mais. Bom, meus amigos, o que eu posso dizer para vocês em relação a esse vídeo é que o poder de compra português, né, ele é maior em todos os itens que a gente considerou aqui. Infelizmente no Brasil, o brasileiro sofre com a grande carga tributária, né, e também com a constante desvalorização do real. E é por isso que eu afirmo para vocês que um cidadão popular em Portugal tem mais qualidade de vida que um cidadão popular no Brasil. E você, o que achou desses valores? São compatíveis aí com os valores encontrados na tua região? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!